Ismael, eu sou engenheiro de automação, tive uma carreira no setor de consultoria, trabalhei com SAP durante 12 anos, e até 2012, na verdade, e o que eu fazia lá era basicamente análise de dados, né? Pegava dados das empresas e transformava isso em tomada de decisão, né? Onde era mais interessante a empresa gastar mais, gastar menos, energia elétrica, água, para onde estava indo, que era mais, né? E como eu sempre trabalhei com MM, que era análise de dados voltado a material, qual que é o melhor lugar para estocar as coisas, enfim, análise de dados, que na época era tido como Big Data, depois, enfim, mudaram bastante coisa. Em 2012, eu migrei para o mercado financeiro, como trader e tal, fiquei um bom tempo operando, e em 2020, junto com um engenheiro também, Jean Gaúcho, a gente criou a Morpheus. A ideia da Morpheus era analisar o mercado de uma maneira puramente dados, né? Porque quando a gente pensa em mercado, eu sou trader também, você pode pensar ele de duas formas. A primeira é como um economista ou como um trader, como eu também tenho a mesma visão. Pensa que é, claro, um lugar onde as pessoas se encontram, instituições, pessoas para comprar, vender, e ali você deságua emoções, frustrações, a imediata necessidade que um fundo tem de desaguar uma posição grande, e isso se transfere no preço. A outra maneira é você analisar como um engenheiro ou um matemático que nunca viu o mercado antes, que não sabe o que é preço-mercado, que teve acesso só aos dados. E o que esse cara vai fazer é o seguinte: se você olhar o gráfico, ele é um plano cartesiano, como qualquer outro gráfico, onde eu tenho espaço, tempo, e os pontos nesse gráfico são tidos por candles ou uma linha, mas é um plano cartesiano. E a pergunta a se fazer é: quais são as barreiras, então, que eu tenho, que hoje no mercado a gente olha e que um matemático e um engenheiro não olharia para a gente criar a estratégia? E é o seguinte: a primeira é, pensando agora, quando a gente fala de automação, é o gap de tecnologia. Há 20 anos atrás, você não tinha uma tecnologia muito importante, que é a seguinte: próprio análise de dados. Você tinha de testar as coisas. Hoje a gente falou bastante sobre, teve palestrantes que falaram sobre estratégias, backtests, né? Tudo isso é muito válido. Mas hoje, quando a gente fala aqui sobre automação, a gente ainda usa essa mesma ideia de você criar uma estratégia e você automatizar ou testar em vários mercados para ver se dá certo. Mas será que essa é a melhor pergunta a se fazer? A tecnologia de hoje, ela permite que a gente olhe o mercado sem um eixo tempo. O que eu quero dizer? Pensa que toda vez que eu tenho um dia de pregão, deixa eu até ver se está ali. Toda vez que eu tenho um dia de pregão, eu tenho a mínima movimentação do preço possível, é cada tique que ele faz, dando possivelmente 1 milhão de oportunidades para você ganhar e perder. Se eu pego todos esses pontos e analiso quais foram as chances que eu tive de ganhar ou perder, eu tenho um número finito, não é infinito. Você tem um número ali finito de oportunidades. E se você cria uma modelagem que é capaz de enxergar dentro daquele dia quais foram as melhores chances de ganhar ou perder, e você multiplica isso por vários dias, você consegue enxergar do lado, vendo sem o tempo, ou seja, sem tentar pensar numa estratégia, qual é a melhor oportunidade para se criar uma estratégia. Criar uma estratégia e testar, pensando numa analogia, seria mais ou menos assim. Imagina que a gente tem uma porta aqui, e essa porta só abre com 5 chaves. Só que aqui eu tenho 1 milhão de chaves. As chaves são feitas de aço, todas da mesma cor, e só 5 são feitas de aço temperado. Só que você não enxerga, é tudo da mesma cor. Então, quando você fica pegando uma chave e tentando abrir, é a mesma ideia de você criar uma estratégia e tentar dar certo. E, eventualmente, você vai achar uma que abre mais ou menos lá. Mas você dificilmente vai olhar para 5.
Hoje a gente consegue escanear e falar, as 5 estão ali. Para essa chave específica, né? Para essa porta específica, eu sei. E nessa janela de tempo específica, porque isso muda também o mercado vai ter ciclos, então a cada 1 mês, 2 meses, a fechadura muda, mas nesse período específico, essas 5 aqui são as melhores. É isso que a gente chama de modelagem. A gente cria módulos matemáticos que vão escanear o mercado a cada milésimo de segundos, ou mais, mas enfim, que vai olhar diretamente para o que a gente precisa olhar. E aí sim criar uma estratégia. Para que a gente não precise ficar tentando ali validar, seja lá o que está na nossa cabeça, diminuindo muito a chance de acerto. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem hoje de possibilidades, de ferramentas que estão disponíveis para nós, retail, tá? O que há 5 anos atrás era basicamente impossível. Há 10 anos atrás, então, nem se falava direito, né? E hoje está aí, Google tem o TensorFlow, a gente tem outras tecnologias, inteligência artificial vem ajudando isso também, mas ainda rede neural, eu vou falar que é a mesma tecnologia que o Musk usa para aquele Optimus, que é aquele robô que ele usa, claro que muito mais apurado, mas é um sistema que está disponível para qualquer um. Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Olha, se eu tenho a possibilidade, então, de olhar para todas essas chaves ao mesmo tempo e para um determinado ativo, saber qual que é a melhor abordagem para ir pensar numa estratégia, então a gente vai fazer um modelo que faça isso. Então, foi essa a ideia que, em 2020, a gente criou a Morpheus, que é justamente a ideia de enxergar a verdade, sem amarra, sem sentimento, entender o que naquele ativo é melhor. Uma outra coisa interessante também é que você trabalhando com engenharia reversa, ou seja, entendendo o que dá certo para cada ativo e desenvolvendo aí sim uma estratégia específica, você consegue, dessa maneira, entender que a relação de ganho-perda e assertividade, ela é relativa para cada ativo, né? Você vai ver muitas pessoas debatendo isso. O que é mais importante? Né? Aquele ganho-perda, aquela relação de ganho-perda, ou assertividade, e a resposta para isso é uma só. Depende de cada ativo. Vou dar um exemplo aqui. Matematicamente, eu sei que o índice aqui brasileiro, a maior chance matemática de você fazer dinheiro com ele é muito mais, pensando de uma maneira quântica, é muito mais a assertividade do que a relação, porque a volatilidade dele implica que em 100 pontos, minha maior chance de se posicionar e fazer 6, 7 operações nesse range é maior do que, e estopar depois com uma relação maior, o stop maior do que alguém, é mais lucrativo do que fazer o contrário. Mas a mesma lógica não se aplica a, por exemplo, o dólar ou o euro, que é um ativo mais denso e que não volatiliza tanto num range pequeno. Então, esse tipo de pergunta é o que vai fazer a gente criar modelos mais específicos para cada ativo. Eu vou pegar um exemplo aqui para explicar como é que a Morpheus atua em criação de dados, usando, claro, um exemplo real, que foi uma das tecnologias que nós criamos para o índice brasileiro. Mas lembrando que isso pode ser replicado e direcionado para qualquer ativo se for estudado separadamente. Tá? Falar um pouquinho sobre a ideia... Opa, peraí. De aplicar... Vai ficar um pouquinho chato aqui só de olhar, mas vocês vão ver que é bem interessante. Falar um pouquinho sobre rede neural. Então, vamos lá. Olha que dado interessante. O pessoal da Nelógica estava aqui, né? E se você olhar lá em uma das ferramentas que eles têm, é aquele SuperDoom. Quem é que conhece? Quem é que sabe o que eu estou falando? Bacana. Em cima do SuperDoom ali, tem um indicador bem interessante, que é um indicador de pressão. O indicador de pressão, basicamente, eu não sei se eu tenho ele aqui,
Eu tenho ele aqui, ó. Aqui é o livro de ofertas, né? Daqui a pouco eu volto lá, tá? É o livro de ofertas. Então, aqui eu tenho um indicador de pressão, lá em cima, com 62%, tá vendo? O que esse indicador de pressão fala? Ele fala para mim que naquele dia, naquele momento, a maior parte de contratos ou lotes estão sendo apregoados na compra. Né? Quando eu falo apregoados, eu quero dizer aquele famoso calçado. Né? São duas coisas que movem o preço. A primeira é a agressão, né? Você agredir uma faixa de preço específica consumindo aqueles contratos. A outra é a intenção. O que é a intenção? Ora, se tiver uma série de contratos sendo apregoados abaixo do preço, calçando aquele preço, todos os algoritmos vão entender que há uma quantidade de liquidez muito forte ali, que provavelmente não vai conseguir ser acessada, e esse cara vai começar a subir. Basicamente, os algoritmos conversando ali. Né? Um outro estudo interessante fala que, de Stanford, fala que se os market makers se posicionam a mais de 60% no book para uma direção, por conta da análise de risco deles, a maior chance é que você tenha uma movimentação naquela direção, mesmo que o gráfico esteja caindo, mesmo que o preço esteja caindo. Então, são dados bem interessantes. Imagine que você tem um sistema assim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre rede neural, bem rapidinho, tá? Hoje nós temos, a Morpheus tem mais ou menos 58 inputs que a gente monitora. Eu vou pegar esse como exemplo. Imagine que você seja capaz de pegar essa informação que eu acabei de dar, que lá no book de ofertas, que lá no Superdom, nós temos uma entrada de dados em que, quando ela aumenta 60%, 65%, você tem, vamos dizer, sei lá, 79% de chance desse preço subir. Então, quando eu tenho essa informação chegando para um dos neurônios, né, para um dos inputs ali, eu tenho 3 perguntas que ele precisa responder só. Ele só precisa passar uma informação para o outro lado, assim, eu compro, eu vendo, ou eu não faço nada. Porque, basicamente, quando a gente tem uma decisão complexa a ser tomada, o resultado é simples. No mercado, a única coisa que você pode fazer é comprar, vender ou não fazer nada. Então, em última instância, o que eu quero que a inteligência me fale é isso. Então, nessa primeira camada, eu tenho esse primeiro neurônio que ele está lendo a cada milissegundos, achando se há uma distorção dessa. Quando essa distorção aparece, boom, ele passa essa informação para a próxima camada. Olha, chegou aqui 56% ou 60% de pressão, é um threshold interessante, eu vou passar. E aí ele recebe uma nota. Só que quando isso acontece a mesma coisa para mais 58 inputs também. Boom. E aí a próxima camada de decisão, eu já tenho mais uma série de outras, né, já mais uma série de outros inputs que foram passados, que fala para mim, olha, está bem interessante. Ou não, mais ou menos. E aí eu tenho uma camada responsável por dar uma nota para esses inputs. Assim que essa camada, essa segunda camada, passa uma nota para essa terceira camada, aí sim eu tenho uma decisão entre comprar, vender ou não fazer nada. Só que esse tipo de comunicação é muito rápida. Eu estou falando de milissegundos. É o tipo de informação que para o humano não faz diferença. Né? O que você quer saber isso? Para que você quer? Dificilmente um scalper vai conseguir tomar uma decisão baseada no nível de pressão com uma informação rápida dessa. Mas para a máquina, não faz diferença se é 1 milissegundo, se é 10 segundos. Hoje, a menor quantidade de análise que você pode ter do mercado é de 1 milissegundo. Nanosegundo foi abolido, não tem mais. Então, isso coloca a gente, retail, quase cara a cara com os grandes players. Nunca houve, na história, uma situação tão igual. E aí, a primeira pergunta a se levantar é, poxa, mas será que isso compete com outros, com grandes players? E a verdade é que sim e não. Não porque esse tipo de deformidade acontece o tempo todo e grandes players não estão interessados nessas migalhas que sobram. Né? Eles são os caras que estão gerando essa deformidade, então, enfim, para eles não fazem diferença. E não, claro, se você escalar isso e
de repente, sair de quem pega essas migalhas para quem gera esse tipo de deformidade, aí sim, aí a gente começa a empacar em liquidez e outras coisas. Tá? Isso para qualquer mercado. Tá? Então, quando você tem esse tipo de informação chegando, o que você recebe como output é justamente isso. Tá? Então, vamos supor que eu fiz toda essa modelagem, criei todo esse esquema, e aí o que eu recebo como output é isso. São um acúmulo de dados que mostram para mim uma incidência. O computador não sabe o que é, mas ele sabe que seja num horário específico, ou seja, enfim, por conta de uma movimentação específica, alguma coisa está se repetindo. Tá? E aí sim a gente vai sentar para falar de estratégia. Não vale a pena hoje, com toda a tecnologia que nós temos, claro, para quem quer, de repente, criar uma carreira aqui no mercado, ou quem quer, de repente, criar outros negócios, falar de tecnologia baseado em automação de setup, baseado no que eu acho que dá certo, ou ficar tentando encaixar um cruzamento de alguma coisa para dar... Não precisa. Né? E a chance de você acertar, matematicamente pensando, a chance de você acertar isso é quase zero. Tem 1 milhão de chaves no chão. Você vai pegar uma que mais ou menos funciona e vai achar que é melhor. Mas se você continuar 10 anos aqui, você vai achar inúmeras melhores e vai gastar 10 anos e não vai ter encontrado as melhores oportunidades. Perguntas que se levantam depois quando a gente tem um modelo que nem esse. Isso aqui, dá para ficar rico com isso? Sim e não. Se desse, eu estava tomando margueritas na praia. O que acontece? O ciclo de mudanças, de deformidades, ele é muito alto. Quando a gente criou esses modelos, a gente percebia que a janela era muito pequena. Por que? Não sei. De repente, em um espaço de 15 ou 20 dias, a gente conseguiu captar que um banco estava todo dia, naquele mesmo horário, tendo um robô trabalhando na VWAP do dia, pode ser, e durante 15 dias isso funcionou, depois não. Depois de um mês, entrou um outro ciclo. Mas se você é capaz de criar modelagens que vão olhar para o mercado e se atualizar toda vez que houver uma mudança, há uma grande chance que você entenda esses ciclos quando eles estão começando. E que você possa, então, atualizar isso de acordo com as mudanças que o mercado mesmo faz. Aplicabilidade. Hoje, eu trabalho com o pessoal da Tickmill, e hoje nós temos 2 copy trades em que a gente está desenvolvendo 2 coisas bem interessantes. Pipa, acho que pela primeira vez a gente está trazendo esse nível de tecnologia para o retail poder ter um copy trade em que ele saiba que todas as tomadas de decisão, inclusive a criação de estratégia, é feita de uma maneira a otimizar o melhor possível para aquela janela. Então, lá nós temos que sou eu que opero, baseado nas minhas ideias mais a ver com trader, e outra que é totalmente voltado para esse tipo de tecnologia. A ideia, estava conversando com o Eduardo aqui também, o Edu, da Nelogic, e a gente também está desenvolvendo ideias que possa também trabalhar aqui dentro do mercado brasileiro, mas hoje acho que provavelmente a única corretora também que tem esse tipo de ideia de falar, olha, tem um mercado aqui, é muito interessante, e para o retail, porque, claro, comentaram sobre o Simons aqui, né? Acho que foi meu amigo Daniel ali, e essa ideia não é minha, tá? Isso aqui tem sido feito nos últimos 20 anos pela Renaissance, enfim, outros que eu não vou me recordar agora, mas a ideia de você trazer pessoas que enxergam o mercado não de uma maneira não de uma maneira como um trader ou um economista enxerga, mas de uma maneira totalmente matemática, tem dado muito certo nos últimos anos, e é mais ou menos por aí que a gente está levando, mesmo eu que sou trader, mas acho que há um caminho bem interessante aqui também.
Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, essa aplicabilidade, deixa eu até deixar ali no... Essa aplicabilidade, ela vai esbarrar eventualmente em alguns pontos importantes, como é a questão de liquidez, como é a questão de quantas pessoas conseguem, de repente, num copy trade, estar plugadas a ponto que essa tecnologia ainda continue abaixo do radar, é algo a se discutir também, mas numa maneira muito simples de falar, acho que provavelmente qualquer mercado hoje é líquido o suficiente para a gente ter esse tipo de tomada de decisão em tempo real, dentro de um copy trade com, sei lá, 1.000, 3.000, 5.000 pessoas juntas, dependendo do tamanho, tá? Porque eu não estou falando de HTF aqui, tá? Eu estou falando de análise de dados naquele tempo, mas eu não estou falando de operação naquele nível de tempo. Estou falando que ele vai entrar e sair tendo como base 1 milésimo de segundo, mas a informação que chega de input, esperando aquela melhor janela, onde todos os meus neurônios recebem uma nota A, essa análise é feita em cada milésimo. Né? A gente tem trabalhado bastante em outros mercados também. Cada mercado é específico, isso está no coração do que a gente desenvolve, justamente pelo aquilo que eu falei aqui. Não é possível você criar edge, você ter vantagem no mercado baseado num sistema que funcione em tudo, por duas razões. Primeiro, porque nenhuma setup vai funcionar em todos os mercados, né? E segundo, porque o mercado muda, é cíclico. Então, nunca há, mesmo com esse nível de tecnologia, nunca há algo que vai se perpetuar e funcionar para sempre. Né? Então, a gente atualiza esse tipo de tecnologia pelo menos a cada 45 dias. Né? E aí, claro, você precisa de alguém ali que entenda um pouquinho, né, do mercado que ele está olhando e modelagem. Hoje, a gente estamos com um escritório em Alphaville, estou expandindo ali para a região de Alphaville, e a ideia é, enfim, crescer mais e trazer mais pessoas que pensam em olhar o mercado de uma maneira... eu não sei bem se o termo quantitativo é o termo certo, porque hoje colocaram esse termo como uma série de outras coisas também, mas é essa a ideia, sim, né? Trabalhar com análise de dados de uma maneira em que a tomada de decisão seja a melhor possível. Tudo bem? Bom, é isso. Eu tinha mais uns 5 minutinhos aqui, mas eu terminei. Obrigado, viu?